Lucas capítulo 7, versículo 11. E diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. e vendo ao Senhor, moveu-se De íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Amém. E vindo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Senhor, meu Deus, Oh, aleluia, sim, Jesus. meu Deus, eis aqui, meu Pai, a tua palavra. Eu ordeno, Senhor, toda Obrigado, família, Senhor, todo Pai. ensino, todo impedimento. Glória, glória, Ajuda-nos, glória. meu Para Pai. entender a tua Em palavra nome do nesta Senhor. noite. Aleluia. Em nome de Jesus, amado. Dá o Senhor a Deus. Amém, Jesus. Lendo a Bíblia Sagrada, nós podemos observar que fala acerca de várias passagens bíblicas acerca da ressurreição, como no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, que fala acerca da ressurreição da viúva de Sarepta. No livro de 2 Reis, também capítulo 4, versículo 18 e 36, nos fala também sobre a ressurreição do filho da Sunamita. A Bíblia também nos fala acerca de um homem quando ele havia sido jogado morto, e através dos ossos de Eliseu, dele ter tocado nos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. Nos fala também a palavra do Senhor acerca da ressurreição também de Lázaro, acerca da ressurreição também de Tabita, quando Pedro ele estava fazendo a sua missão e ele foi chamado, que ele fez a oração, e essa mulher ela foi ressuscitada. Também a palavra do Senhor nos fala acerca de Eutico, quando após o discurso de Paulo, Eutico caiu da janela, e quando o apóstolo Paulo ele faz a oração, Eutico ele volta a reviver. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus ele entrando em uma cidade chamada Naim, uma pequena aldeia de aproximadamente 8 quilômetros, o Senhor Jesus ele entra na cidade e ele vê essa mulher viúva que havia perdido seu
Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. E Lucas, ele nos apresenta Jesus como um homem divino e perfeito. Aleluia. E é quando Jesus, ele toca no esquife, que quando Jesus, ele toca no esquife e ordena que o morto, ordena que o moço se levantasse, o moço, o mancebo, ele se levanta. Aleluia. Observe que Jesus, ele interrompeu a morte, porque Jesus, ele é a própria vida. Aleluia. Jesus, ele interrompe a morte. A morte, ela não estava mais triunfando ali naquele lugar. A morte, ela não estava mais se acabando ali naquele lugar, porque Jesus, ele trouxe a vida para aquele rapaz, para aquele mancebo. E nesta noite o Senhor, ele está falando por intermédio da sua palavra, que ele é a vida, e aquilo que estava morto na sua vida, ele vai fazer reviver, ele vai ressuscitar a sua família, a sua vida financeira, a sua vida econômica, sentimental, a sua vida espiritual. Ele entra aqui nesta noite para trazer a vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando Jesus, ele diz para aquela mulher: não chores, porque eu tenho a solução. Não chores, porque o seu filho, ele não vai continuar morto. Glória a Deus. Estava subicando a Glória, glória a Deus. A glória para o Senhor. O morto havia se levantado, porque quando Jesus, ele ordenou, o morto se levantou daquele esquife, daquele caixão, e Jesus, ele já começava a conversar com o defunto. Aleluia. E ele apresenta aquele mancebo, porque aquela mulher já tinha perdido seu marido e agora o seu filho, e Jesus apresenta o filho desta mulher já vivo, já com vida, já falando. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Aí tem uma passagem bíblica que diz que o sono pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sono daquela mulher durou, mas até um determinado momento, porque quando Jesus, ele chegou para marcar a cidade de Naim. Ele chegou para que a vida daquela mulher, para que o filho daquela mulher não continuasse mais morto. Louvado seja Deus. Ainda quem queiram enterrar, ainda quem queiram enterrar os teus sonhos, os teus projetos, aleluia, não vai conseguir, porque Jesus, ele chegou primeiro para mim, a sua vida, para a minha e a sua vitória. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve o Senhor de Deus. Jesus, através da fé e da autoridade, porque ele havia sido ungido, através da fé e da autoridade, não tinha lógica para o homem, mas através da fé e da autoridade de Jesus, Aleluia. a morte deixou o corpo, a morte bateu em retirada, a morte, ela teve que sair. Em nome de Jesus. Na multidão, parte da multidão, algumas pessoas tiveram Jesus como um profeta. Verdadeiramente esse é um profeta, porque quando o morto havia ressuscitado, quando o morto havia voltado à sua vida normal, todos começavam a se maravilhar, todos começavam a
dizendo assim: Glória, glória. Deus esteve aqui no meio de nós. Aleluia. Foi o próprio Deus que passou aqui por esta cidade, por este lugar. Glória, glória. Porque isso é maravilhoso. Eu me alegro em minha ressurreição. Essa mulher que estava caminhando, estava triunfando, chorando, já tinha perdido o seu marido, viúva, e pela segunda vez para sua outra morte, ela se encontrava chorosa, mas quando o seu filho havia ressuscitado, ela já não estava chorando, ela já não estava triste, mas ela já se encontrava alegre. Se ela estava chorando de alegria, estava chorando, aleluia, bastante tristeza, mas porque Jesus chegou ali e mudou todo o rumo, e mudou o percurso, a história da vida daquela mulher. Aleluia. Salve, Senhor de Deus. Tu me clamas, Salve, Senhor de Deus. uma passagem bíblica, o Senhor ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ele não entrou ali em vão. Havia um plano, aleluia, e esse plano era a ressurreição. Aleluia, no filho desta mulher viúva, toda a circunvizinhança, toda a Judeia passaram a conhecer e a saber, aleluia, o Deus que nós servimos. Passaram a conhecer que Jesus passou a Glória, glória a Deus. aonde Jesus ele está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus ele está, alguma coisa tem que acontecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, glória, glória. Salve, Senhor de Deus. Haviam vários casos. Abastume clama na sai. Espírito Santo. Muitos milagres já haviam acontecido. Senhor de Deus. Davi também já havia ressuscitado, o nome do Senhor foi glorificado. Lázaro também foi ressuscitado, o nome do Senhor foi glorificado. Eutico também, o nome do Senhor foi glorificado. E agora o filho da viúva de Naim ressuscitado, o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado na minha, na sua vida, ou querendo Satanás ou não. Porque Satanás ele não pode te paralisar, Satanás ele não pode te controlar, Satanás ele não pode te estacionar, porque a minha, a sua vida tem um dono, a minha, a sua vida tem um dono, e esse dono se chama Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Salve, Senhor de Deus. Nada e nem ninguém, aleluia, vai conseguir impedir o trabalhar e o operar de Deus na sua vida, porque o homem das mãos suradas, o quarto homem da fornalha, aquele que ressuscita mortos, ele já passeia aqui em nosso meio, a questão clama para renovar, para restaurar, para ressuscitar aquilo que está morto. Recebe de Deus, recebe o renovo, recebe a cura, recebe a providência do Senhor, recebe o teu clamo teu de vale. Aleluia. Salve, Senhor de Deus. Jesus, ele está vivo no meio de nós. Aleluia. Salve, Senhor de Deus. E Jesus ele já passeia aqui nesta igreja, ele já passeia Aleluia. no meio do seu povo. Creio sim, meu Pai. Foi aí também que aquela mulher ela ungiu a Jesus. Louvado seja. Então a cidade de Naim ela ficou marcada com esse milagre. E Jesus ele vai marcar a minha e a sua
sua vida. Em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Com um toque diferente, com um toque de fé. Aleluia. Ele vai marcar a minha sua vida com poder. Em nome do Espírito Santo. Se tem alguém aqui nesta noite, glória a Deus, que os teus dons se encontravam mortos, enterrados, hoje ele vai viver, hoje ele ressuscita os dons, hoje ele ressuscita os talentos que ele entregou assim para a sua vida. glória a Deus. Aleluia. Se tem alguém aqui que já não orava mais como antes, hoje meu Deus, ele já começa a nos avivar mais, a se ver a chama da oração, a chama do Jesus, a chama, aleluia, da revelação da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Ele veio para interromper a morte. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus, Aleluia, sim. ele continue falando Fala assim. mais forte em cada coração. Amém.